Olá, professor! Hoje a gente vai apresentar a resolução de um caso clínico de diabetes mellitus do tipo 1. Os componentes do nosso grupo é a Juliana Gonçalves, Letícia Arruba, Thaís Jimenez e Yasmin Martins. Bom, sobre o nosso caso clínico, a paciente é do sexo feminino, 16 anos de idade e mora com os pais. Ela apresenta sobrepeso. A partir dos 12 anos de idade, ela começou a apresentar intenso ganho de peso. A mãe é hipertensa e o pai portador de dislipidemia. E a paciente alega não a praticar atividade física. Aos 5 anos de idade, ela foi diagnosticada com diabetes mellitus 1, onde ela iniciou a terapia com insulina, com a terapia convencional. E ao longo de 6 anos, ela evoluiu com níveis glicêmicos irregulares e crises constantes de hipoglicemia. Ela deu entrada no hospital, alegando níveis glicêmicos irregulares e crises constantes de hipoglicemia, com a glicemia em jejum de 127, e ela faz o uso de 3 remédios além da insulina, que é a carbamazepina, ezetimiba e simvastatina. Bom, sobre o diabetes mellitus 1. É uma doença onde ocorre a destruição de células beta-pancreáticas produtoras de insulina. Com essa destruição, a insulina ela não é liberada para o corpo, resultando no acúmulo de glicose no sangue. Isso pode acabar gerando várias complicações de curto prazo, onde a hipoglicemia e a hiperglicemia podem gerar cansaço, tremores, sudorese, palpitações e palidez. Já a longo prazo, podem ocorrer outros problemas, como lesões das placas dos vasos sanguíneos, aumentando o risco de infarto e AVC, também falência renal, retinopatia diabética, neuropatia periférica e amputações. Bom, com base no caso clínico, nós vamos estudar o diagnóstico da paciente, relacionando os aspectos nutricionais, como exames laboratoriais e os fármacos usados pela paciente, para assim encaixarmos a melhor estratégia para essa paciente, melhor intervenção. O objetivo é estabelecer o raciocínio de assistência nutricional, integrando o conteúdo das disciplinas de farmacologia e de interpretação de exames laboratoriais. Atualmente, a paciente faz uso, além da insulina, da carbamazepina, ezetimiba e da simvastatina. A carbamazepina, ela foi introduzida nos medicamentos da paciente por conta da neuropatia periférica, que é causada pelo diabetes mellitus 1. Esse problema ele pode causar a redução na sensibilidade dos pés, fraqueza e dores musculares. Já a ezetimiba, ela foi administrada com a finalidade de inibir a absorção do colesterol, diminuindo o nível do mesmo. Esse medicamento complementa as estatinas. Ao lado nós colocamos os efeitos colaterais de cada medicamento, entre os efeitos comuns e aqueles mais incomuns. Já a simvastatina, ela é atualmente eficaz para reduzir os níveis de colesterol, principalmente o LDL, e aumentar os níveis de colesterol. Aqui também temos os efeitos colaterais que ela apresenta, tanto comuns quanto incomuns, e o mecanismo de ação. A respeito da análise dos exames Já os outros exames, os outros resultados, como por exemplo da ureia, creatinina, ácido úrico, sódio, ALT-TGP e AST-TGO, não foram alterados, não apareceram alterados, assim como os de bilirrubina total, bilirrubina conjugada e não conjugada
e o de TG, que deu 95, não deu alterado. Foi visto que a glicemia, né, do nível de 126 já indica uma diabetes, assim como a hemoglobina glicada, que indica a glicemia média dos últimos 2 a 3 meses. Bom, então o controle glicêmico da paciente está instável e por isso é recomendável fazer esse exame de 3 em 3 meses para que seja possível estabilizar os níveis de glicose sanguínea por meio dos medicamentos. O colesterol total, também chamado de perfil lipídico, é importante, mas também faz mal em excesso, né? E percebemos que os níveis de colesterol, eles podem estar altos por conta da ingestão excessiva de alimentos gordurosos, né? Principalmente que a paciente consome na escola, nos lanches. O LDL, também que é o colesterol que carrega, né, a lipoproteína de baixa densidade e pode ser acumulado nas artérias, também está em nível alto, o que pode levar a um risco maior para desencadear problemas cardiovasculares, e o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, que recolhe o colesterol dos vasos sanguíneos, está baixa. Então, é importante diminuir os níveis de LDL e aumentar os níveis de HDL. É importante se atentar a isso, porque o aumento do LDL total pode estar relacionado com a genética, pois o pai apresenta um quadro de dislipidemia. Bom, a partir da nossa discussão, nós podemos perceber que a paciente ela não tem um estilo de vida saudável, né? Ela não pratica atividades físicas, não possui uma alimentação adequada, balanceada, com baixa ingestão de fibras, baixa ingestão de líquidos e muitos alimentos ricos em gorduras saturadas, além da genética dela, que já leva a um risco maior de desenvolver dislipidemias e diabetes. E todos esses fatores fazem com que não haja uma boa interação do organismo com a insulina. Portanto, para esse caso ser avaliado, é importante observar a mudança de hábitos que pode haver do paciente para entender se será preciso ou não fazer a alteração dos fármacos. É importante que nesse período a paciente ela faça um acompanhamento regrado, tanto com o médico como o nutricionista, para orientá-la da melhor forma. E depois de 3 e 4 meses de mudança do estilo de vida, é importante refazer os exames para que eles sejam reavaliados. E assim, ver se será necessário a alteração do tipo de insulina e das doses dos fármacos utilizados. Bom, as indicações para essa paciente consumir alimentos mais nutritivos, então buscar alimentos com maior aporte de fibras, ajudando a reduzir os seus níveis de colesterol e de açúcar no sangue, também reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados e fontes de gordura saturada e gordura trans, também aumentar a sua ingestão de água, procurar atividades físicas prazerosas, como yoga, junto com os horários corretos do consumo da insulina, também comer mais devagar, com atenção plena, para ajudar a melhorar a saciedade e diminuir a sensação de apetite aumentado. Também andar sempre com um alimento de alto índice glicêmico, pois caso haja um episódio de hipoglicemia, ela possa resolver isso de forma mais simples. A paciente também deve achar o melhor horário para tomar a insulina e se sentir confortável com as doses certas, adequando aos horários em que ela sente a hipoglicemia. A conclusão é que é de extrema importância que essa paciente ela revise, né, os seus hábitos de vida e passe a ter um estilo de vida mais saudável com um acompanhamento médico e nutricional para que então se possa avaliar o quadro completo dessa paciente, né? Para que então, caso necessário, sejam feitas as alterações farmacológicas, levando em conta a dosagem, mecanismo de ação, efeitos colaterais e a possível interação com outros fármacos e nutrientes. Aqui são as nossas referências usadas para a produção desse trabalho. E é isso, espero que tenha gostado. Muito obrigada!